Olá, boa noite. Boa noite, amigos. Boa noite, irmãos. Mais uma semana que estamos nós novamente, para que juntos a gente possa refletir um pouco mais. Espero que todos tenham passado por uma semana em paz, tranquilo, e que o bem esteja em nós. Vamos ver se eu coloco aqui a minha live, quer dizer, vamos lá. Isso. O armazém entrou, Trinca Ferro, meu filho, seja bem-vindo. Com você, eu Apri. Muito bom ter vocês aqui. Bom mesmo. Opa! Tia, mãe. Silvia, noite, seja bem-vinda. Todos, sim, para todos nós também estamos dando boa noite. O quarteiro, então, é meu filho que está aí. Você, e vamos sempre ler que transferiu e colocou nesse livro de educação para que a gente possa ir sobre esse. Hoje o tem 2, 3. Então, diz assim: na caridade, eu sempre encontrei mais conforto para mim do que o possível conforto que pudesse ter proporcionado a alguém. O Espiritismo, sem a caridade viva e atuante por parte dos companheiros de ideal, seria um corpo filosófico de bela expressão, no entanto, destituído de vitalidade e vazio de espírito. Assim é o pensamento e o leite das áreas de realidade que se mais beneficiados do que aquilo que fazemos para o outro. O Espiritismo nos mostra que é se não, como a gente seria hipocrisia, não é? Então, hoje eu vou refletir sobre este tema para a gente possa um pouco, não é, sobre essa doutrina maravilhosa que nos proporciona tantos esclarecimentos. Hoje a lição é de número 37, o filho ocioso. Nós sabemos que quando nós reinamos, nós recebemos de Deus um livro com as páginas todinhas em branco. Gladys, boa noite. Meu som está ecoando. Está com eco? Será que se a gente colocar um fone agora? Francisca, boa noite. Seja bem-vinda. Ari, boa noite. Está ecoando para todos? Então, vamos lá. Vamos pôr o fone?
Vamos ver se agora... Vamos ver se agora para este eco. Mas realmente ele está voltando, inclusive aqui para mim. Vamos ver se ele continua. Eu tiro o carregador do celular, quem sabe. E cadê o som? Agora está sem som, verdade. Quem faz ao vivo corre esses riscos, não é? Vamos lá, vamos trocar de fone. A gente tem que ir se adequando conforme a situação, conforme vai dando. Agora melhorou, Gladys? Tá bom o som? Se tiver bom, então, não vou nem colocar o fone de ouvido, porque sempre quando a gente coloca, o som piora. Alguém mais melhorou agora? Oh, ótimo, Plínio, obrigado. Então tá bom. Se melhorou, tá bom. Então vamos seguindo. Mas eu comecei a dizer, e vou repetir, que quando nós reencarnamos, nós recebemos de Deus um livro, e as páginas desses livros estão em branco, mas nós devemos preenchê-las através dos nossos atos, das nossas escolhas, decisões. E ao retornar à nossa casa espiritual, ao nosso lar verdadeiro, nós temos que entregar novamente este livro para que a gente mostre ali tudo aquilo que nós fizemos. Então, ao retornarmos, nós temos que mostrar. Então, vamos hoje ler este ensinamento, este capítulo. Que bom que tá ok para todo mundo, né, Francisca? Ainda bem. Então, vamos lá. Reportava-se a pequena assembleia a variados problemas da fé em Deus, quando Jesus, tomando a palavra, narrou complacente. Um grande soberano possuía vastos domínios, terras, rios, fazendas, pomares e rebanhos eram incontáveis em seu reino prodigioso. Vassalos inúmeros em todas as direções. Os deles nunca se perdiam dos olhos de maneira absoluta. De tempo em tempo, visitavam-lhe a residência, ofereciam-lhe flores de ternura, recebendo novos roteiros de trabalho edificante. Outros, porém, viviam a bel prazer nas florestas imensas. Estimavam a liberdade plena com declarada indisciplina. Eram verdadeiros perturbadores do vasto império, porquanto, ao invés de ajudarem a natureza, desprezavam-na sem compaixão. Matavam animais pelo simples gosto da caça, envenenavam as águas para assassinarem os peixes em massa, perseguiam as aves ou queimavam as plantações dos servos fiéis, não obstante saberem, no íntimo, que deviam obediência ao poderoso Senhor. Um desses servidores levianos e ociosos não regateava sua crença na existência e na bondade do rei. Mas depois de longas aventuras na mata, exterminando aves indefesas, quando o estômago jazia farto, costumava comentar a fé que depositava no rico proprietário do extenso e valioso domínio. Um soberano
tão previdente quanto aquele que soubera dispor das águas e das terras, das árvores e dos rebanhos, devia ser muito sábio e justiceiro, explanava consciente. Mas sutilmente, todavia, escapava-lhe a todos os decretos. Pretendia viver a seu modo, sem qualquer imposição, mesmo daquele que lhe confiara o vale em que consumia a existência regalada e feliz. Decorridos muitos anos, quando as suas mãos já não conseguiam erguer o menor das partes, quando os olhos embaciados não mais enxergavam a paisagem com a mesma clareza da juventude, inclinando-se-lhe o corpo, cansado e triste para o solo, resolveu procurar o Senhor, a fim de pedir-lhe proteção e arrimo. Hoje nós estamos seguindo a leitura para que dê mais ênfase em todo o nosso comentário. São lindos campos, nos quais os servos leais, operosos e felizes, cultivavam o chão. Chegou ele ao iluminado do anseio, esperou ativo o assombro, reparou que os guardas do limiar não lhe permitiam o estado ingresso, porque o nome não contava no livro de servidores ativos. Como dissemos no início, recebemos o livro da vida ao reencarnarmos. Nesses livros são todos as nossas evoluções, os nossos afazeres, tudo aquilo que aprendemos, tudo aquilo que fizemos de bom e vamos anotando. Mas com o passar do tempo, como é na nossa existência terrena, existem alguns relatos que nós gostaríamos de apagar. Porque como a escola da vida vai nos proporcionando uma evolução através de tudo aquilo que passamos, das nossas vicissitudes, das nossas provas, das nossas todas as situações por quais nós passamos, pelas quais passamos, então nós gostaríamos muitas vezes de apagar aquela página, de arrancar ou até de rasurar. Mas elas não podem ser rasuradas, rasgadas ou apagadas, porque aquelas anotações, elas servem exatamente para o nosso aprendizado. E aprendizado esse que, com o passar do tempo, nós vamos adquirindo através da nossa consciência. Mas esse presente que Deus nos deu, Ele nos dá a consciência, mas também nos dá o livre-arbítrio. Porque nós vamos tomando consciência daquilo que é bom e daquilo que não é tão bom assim. Daquilo que podemos fazer e aquilo que devemos. Posso, porém, nem tudo me convém. Nós vamos tomando consciência. Sabemos que muito daquilo que nós fizemos no passado, nós já não faremos mais hoje. Sim, Ari, com toda certeza, é a reforma íntima. Exatamente, exatamente. Mas como ele disse aqui, ao relato de Jesus, aqui no comecinho, ele matava animais, não é? Por puro prazer. E quem de nós que talvez na infância já não tenha feito isso? Agora, com problemas imensos que a gente vê de muitas empresas que depositam os seus restos no rio e os peixes são todos envenenados. E automaticamente nós também, por tabela, aquela água pode chegar até o nosso lar.
Então nós vamos vendo que hoje nós já não fazemos mais muitas coisas que fazíamos quando éramos jovens. Sim, Ari, é uma mudança de atitudes e de comportamento. E aí a vida vai nos ensinando isso. Porque eu sempre comento que quando eu, no caso, né, todos vocês também podem refletir bem sobre este tema. Quando eu era jovem, eu valorizava algumas coisas e que hoje, para mim, já não tem mais tanto valor. Então, a gente vai mudando as atitudes, o comportamento, nós vamos nos reformando, mas é tão automático a partir do momento que a gente passa a estudar essa doutrina, que passa a conhecer mais sobre ela, passando a amar mais as pessoas, respeitar a cada um nessa diversidade que estamos vivendo e que vivemos. Então, nós precisamos tomar consciência daquilo que fazíamos e que hoje não fazemos mais. Porque o que é mais importante é essa mudança. Como diz o Ari aqui, é a nossa reforma íntima. O que mais interessa é essa mudança que nós temos a partir de agora, a partir deste conhecimento. Então, aqui, esse nosso irmão, Josino, boa noite, seja bem-vindo. Então, decorridos todos esses anos, o Ari hoje está colaborando muito conosco aqui. Muito bom, Ari, eu gosto muito. Não podemos mudar o nosso passado, mas podemos escrever um novo final. Verdade, exatamente. Chico fala isso. O Chico nos fala que ninguém pode mudar, mas todos podem mudar o final, com toda certeza, com toda certeza. E então, como aqui o Cristo está nos narrando um fato para que a gente coloque para nós no dia a dia, na nossa vida atual, no hoje. Porque depois de tantos anos de sofrimento, depois de tantas situações onde ele diz aqui que os olhos já estão embaciados, não enxergava mais as paisagens, o corpo já estava vergado, inclinando-se, aí sim é que nós vamos nos lembrar de Deus. E aí a gente corre e vai até lá, aonde nós precisamos estar e pedir. Na entrega do nosso livro, ele deve estar com todas as falhas preenchidas. E então, esse filho ocioso, no caso, ele chega lá e fica, porque os guardas não deixam ele entrar, porque como nos é dado um livro para que nós possamos escrever e contar a nossa encarnação, é claro que lá também existe um arquivo. E este livro não foi entregue a ele porque não estava nada escrito. Ele não precisou deste livro. Então, como já pouco, a gente sabe com certeza de aquilo que fizemos, gostaríamos de rasgar algo que nos intimida, que faz de nós, a gente diz, eu não acredito que eu consiga fazer aquilo. Eu não acredito que eu pude, que eu tive a capacidade de fazer. E aí nos remete a uma reflexão muito valiosa. E seguindo, então, aqui os ensinamentos do mestre, vamos arrumar o reloginho. Ele diz o seguinte, que este irmão, esse filho ocioso, então, implorou, rogou, gemeu. No entanto, uma das sentinelas lhe observou. O tempo disponível do rei é consagrado aos cooperadores. Como assim? Bradou o trabalhador imprevidente. Aí continua.
Eu sempre acreditei na soberania e na bondade do nosso glorioso ordenador. E o guarda então diz: contudo, sem pestanejar, ele falou: de que te adiantava semelhante convicção, se fugistes aos decretos do nosso soberano, gastando precioso tempo em perturbar-lhe as obras? E aí ele ainda diz: o teu passado está vivo em tua própria condição. Em que te servia a confiança do Senhor, se nunca vieste a Ele, trazendo 1 minuto de colaboração a benefício de todos? Observa-se logo que a tua crença era simples meio de acomodar a consciência com os próprios desvarios do coração. E o servo, já comprometido pelos atos menos dignos e de saúde arruinada, foi constrangido a começar toda a sua tarefa de novo, de maneira a regenerar-se. E aí nós pensamos, regenerar-se como? Se ele já havia feito tudo o que nós comentamos até agora, ou seja, viveu na ociosidade. Então, para que a gente possa se regenerar, nós vamos ter que reencarnar, para que a gente possa ressarcir através de novas provas, novas expiações, que nós mesmos vamos escolhendo para o nosso crescimento. Nós pedimos para que a gente tenha a felicidade de conviver com os nossos desafetos, com os nossos algozes, para que juntos a gente possa transformar todo esse rancor, esse ódio em que nós sentimos, transformá-lo em amor. Ah, legal, legal, Ari, muito bom, muito bom. Divida assim o horário com o Aloísio. Manda um beijo para ele também. Gratidão, gratidão a você de estar aqui conosco também. Um abraço, um beijo no seu coração. Muito obrigado. Não precisa se desculpar, não. Que isso, estamos aqui. Vamos aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Aprendendo não, refletindo. Mas aprendendo eu também me coloco nesta situação, porque a gente sabe que todas as lives que fazemos, todas as histórias que lemos, todos os capítulos servem sempre para a nossa reflexão em primeiro lugar, depois para os irmãos que nos acompanham. Obrigado pela sua presença. Então nós vamos ter que reescrever a nossa história, regenerando-nos. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós temos que voltar. Temos que voltar na outra encarnação. E aí nós vamos percebendo que são aqueles familiares que nos obrigam a exercitar a paciência, a exercitar mais o que nós não fizemos na outra encarnação. Porque é só através do amor ao próximo é que nós vamos conseguir alcançar um dia um mundo de regeneração. Então, nós, durante a nossa estadia lá na erraticidade, onde nós passamos pelo período de adaptação e depois de programação para reencarnar, nós vamos pedindo essas provas, nós vamos pedindo que a gente consiga nos encontrarmos juntos, todos novamente, no mesmo lar, convivendo com essas mesmas pessoas, para que a gente possa, juntos, transformar essa convivência em um grande amor. E aí, continuando aqui então, Jesus, que estava narrando, calou-se
Calou-se durante alguns momentos, mas depois ele concluiu. Aqui temos a imagem de todo ocioso filho de Deus. Estamos lá. Quem for muito ocioso está incluído nesta narrativa do Mestre Jesus. O homem válido e inteligente que admite a existência do Eterno Pai, que lhe conhece o poder, a justiça e a bondade, através da própria expressão física da natureza, e que não o visita em simples oração de quando em quando, nem lhe honra as leis com o mínimo gesto de amparo aos semelhantes, sem o mais leve traço de interesse nos propósitos do grande soberano, poderá retirar alguma vantagem de suas convicções inúteis e mortas? Ah, que bom que você voltou. Eu estava estranhando o horário ali. Eu estava estranhando o horário, porque geralmente o Aloísio não faz neste horário que a gente está aqui. Mas que bom, voltou, está aqui. Seja bem-vindo mais uma vez. Então, nesta frase, onde o mestre nos dá mais um grande ensinamento, eu acredito que nós precisamos refletir bastante. Vejam só, quando nós temos a inteligência e admitimos a existência de Deus, porque aqui é o Eterno Pai, e conhece o poder dele, a justiça dele e a bondade dele, através da própria expressão física da natureza. Onde nós a encontramos? Está aí. Mas que nós deixamos de visitá-lo em simples orações. E de quando em quando, nem as honras das leis com o mínimo gesto de amparo aos nossos semelhantes, aos nossos irmãos, praticando a verdadeira caridade. Então, aqui, como que nós podemos tirar alguma vantagem das nossas convicções inúteis e mortas? Vejam só, muitas pessoas, muitos irmãos dizem assim: eu não preciso orar, eu não preciso pedir nada a Deus, porque Ele sabe das minhas necessidades. Mas nós também encontramos a resposta no livro dos Espíritos. É necessário, sim, que façamos as nossas preces e possamos pedir a Deus aquilo que estamos necessitados, humildemente, pois só assim nós poderemos ser atendidos. Agora, abrindo aspas, né? Ari, reflexos da idade. Pois é, isso acontece. Mas, então, como que nós deixamos de fazer as nossas preces e pedir a Deus aquilo que nós precisamos? Então, como eu disse, abrindo aspas ou parênteses, nós precisamos pedir aquilo que realmente nós estamos merecedores, porque de nada adianta eu pedir coisas que não é importante para o nosso crescimento. Pedimos sim, sempre pedimos, mas que seja feita a vossa vontade e nunca apenas a nossa. E então, continuando, para finalizar essa leitura do que o mestre estava falando, com essas indagações, que calou nos ouvidos dos presentes, o culto evangélico da noite foi expressivamente encerrado. Como é importante a gente conhecer um pouco da nossa doutrina, porque esse irmão não conhecia e não sabia
Claro que o Cristo está nos mostrando, quando esse livro foi escrito, através de Neio Lúcio, ele escreveu naquela época, como se fosse para hoje. Nós temos que trazê-lo para cá. Então, a lei do trabalho, ela está dentro das leis divinas. E quando foi escrito o Livro dos Espíritos, onde foram colocadas as leis divinas, foi em 1857. Então já estava lá. E ela está no livro 3 do Livro dos Espíritos, que ele é dividido em 4 partes, no capítulo 2, que fala sobre a lei do trabalho. Então, na primeira pergunta deste capítulo, é 674. E depois a gente anotou algumas outras informações, mas que não foram feitas perguntas e respostas, só fui adaptando e resumindo com toda certeza. O trabalho, então, é uma lei da natureza, por isso constitui uma necessidade, nada de ociosidade. Então, toda ocupação que temos é útil, porque toda ocupação útil é um trabalho. Muitas vezes trabalhamos apenas com o corpo, mas também o espírito trabalha. O espírito trabalha sim. E está escrito neste capítulo que Deus, para compensar aqueles que têm o corpo enfraquecido por algum motivo, Deus concede a ele a inteligência. Mas de qualquer maneira, ou com o corpo ou com a mente, é sempre um trabalho. E também o trabalho, ao mesmo tempo, é um meio de nos aperfeiçoarmos na nossa inteligência, mas também, em alguns casos, é uma expiação. Oi, Ilma, boa noite, seja bem-vinda. Então, todo trabalho, além de ser um meio de aperfeiçoamento da nossa inteligência, é também uma expiação. Porque se nós não tivéssemos o trabalho, nós seríamos sempre e permaneceríamos com a nossa inteligência como se fôssemos crianças. Então, nós precisamos, sim, do trabalho para que a gente possa crescer e evoluir. Por isso que temos que seguirmos a nossa parte intelectual e a nossa parte moral. Nem sempre elas andam de mãos dadas, porque sempre vem a parte intelectual e em seguida a parte moral. Claro que temos exceções. Mas é por isso, então, que Deus nos deu essa lei do trabalho para que a gente possa ter recursos para o alimento, para a nossa segurança, o nosso bem-estar. Então, vai dependendo desse trabalho e das suas atividades para que a gente possa crescer e evoluir. Então, a natureza do trabalho é muito relativa à natureza das nossas necessidades. Quanto mais necessidades temos, mais inteligência vamos obtendo através do nosso trabalho. E nos mundos superiores, quando nós vamos evoluindo um pouco mais, lá a necessidade material é muito menor do que a nossa, porque nós ainda somos muito materialistas. Quem não trabalha, atrapalha, exatamente. Então, quanto menos material é aquele mundo em que nós vamos alcançando, menos trabalho nós teremos. Por quê? A parte material nós precisamos trabalhar muito. E quando não tem necessidade de termos essa parte material, nós não precisamos trabalhar tanto assim. Mas, porém, tem uma observação.
neste capítulo. Que quando nós estamos neste mundo mais evoluído, que precisamos de ter menos trabalhos físicos, nós não tenhamos a ilusão de que nós vamos continuar e viver inativos e inútil, porque seria para nós um suplício em vez de ser um benefício. Então eu sempre brinco quando alguém falar gostaria de morrer logo para ficar sossegado, lê do engano, porque lá trabalha-se muito, e como deixou claro aqui, nos deixa claro, né, dentro da lei do trabalho, que nós precisamos sim continuar o nosso trabalho, mas lá nada é certo ficar na ociosidade, porque nós precisamos ajudar o próximo e nos ajudar, porque nós vamos usar através do nosso estudo, nós vamos crescendo, vamos aprendendo, tanto aqui quanto lá. Nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo, nós vamos trabalhando em favor do irmão que necessita da nossa ajuda, seja ela intelectual, seja ela moral. Nós precisamos também trabalhar. E a vida é só trabalho? Não, absolutamente. E então nos diz este capítulo que o repouso serve também para a reparação das forças do nosso corpo, e também ela é necessária para dar um pouco mais de liberdade à nossa inteligência, a fim de que nós nos elevemos acima da matéria. Porque quando estamos refletindo, quando nós estamos meditando, nós conseguimos nos elevar um pouco acima da matéria. E através dessa doutrina que não deixa-nos à mercê de nenhuma resposta, nós vamos percebendo que quanto mais desmaterializados nós somos, mais felizes e vivemos muito mais tranquilos. Imaginemos aqueles que têm fortunas imensas. Ele não é feliz, ele não vive bem, porque ele está sempre preocupado com os bens materiais. Então, dentro da nossa simplicidade, dentro da nossa humildade, precisamos sim, não tenha dúvida, precisamos nos alimentar, precisamos nos vestir, precisamos de uma condução, precisamos de um lar para nos acomodar nossa família, mas nada de exagero, nada, exatamente nada, que ultrapasse o limite nosso para, muitas vezes, prejudicar o nosso irmão. E hoje eu encontrei, procurando algo, não é ao acaso, encontrei um texto muito bonito, que eu também eliminei algumas coisas, e eu gostaria de passar, porque temos um tempinho ainda, passar para a nossa reflexão. Então ele diz assim, este texto não tem título. Então ele diz assim: ao nascer, recebemos um jardim para cuidar, com muitas sementes, que nos cabe regar, cuidar com carinho de cada canteiro. Então tem o canteiro do amor, que lá nascem os mais belos sentimentos. Tem outro canteiro, que é o da esperança. Nascem os desejos da nossa alma. E se for bem regados, eles rendem os frutos das realizações. E temos também o canteiro da alegria, um canteiro que impressiona pela altura das flores. Esse é o canteiro da fé, e regado com orações e agradecimentos pelas bênçãos de Deus. Então, quem tem fé
sempre recebe os agradecimentos e as bênçãos do Pai. Mas muitos cuidam do canteiro com trabalho incessante, vigiando os pensamentos, regando constantemente o amor, a alegria e a esperança, desejando mudar sempre para melhor. É a reforma íntima, como disse o nosso irmão Ari. Assim, as flores crescem fortes. Diante das tempestades, elas resistem ao tempo e todas as dificuldades, tornando-se cada vez mais belas. Mas outros, menos cuidadosos, se perdem em lamentações, pensam nas plantas que poderiam ter e não têm. Pensam também naquelas que já tiveram e perderam, nas belas plantas do vizinho, e assim vão se descuidando do seu próprio jardim, deixando as ervas daninhas tomarem conta dos canteiros. Assim, as plantas destruidores, como o ódio, a inveja, a calúnia, desrespeito, vão tomando o lugar das flores, tornando pessoas insensíveis, amarguradas, tristes e doentes. Então, o jardim da vida, meus irmãos, são os pensamentos. O regador são os nossos sentimentos e a semente é a fé. O jardineiro somos nós, a terra, a própria vida, e a água é Deus, fonte de toda a vida. E Ele espera que esta semente germine, que dê frutos e que possa criar raízes profundas. Então seja você, ou sejamos nós, o jardim de Deus, cuidando dos nossos canteiros, regando todos os dias com amor, com esperança e fé, para que a gente possa crescer, evoluir e ganharmos um cantinho no futuro, lá, ao lado de Deus. Achei muito bonito, e aí eu fiz uma redução, reduzi algumas partes, eliminei, e aí eu achei muito bom, muito, como disse o Ari aqui, esplêndido, né, Ari? Muito bom, realmente muito bom. Então essa era a mensagem desta noite para a gente refletir, para que a gente não fique e não seja este filho ocioso, para que a gente nos lembremos de que o Pai espera de nós exatamente aquilo que nós estamos aprendendo, aquilo que nós estamos tendo a oportunidade dessas lições que Ele nos passa neste livro maravilhoso, que hoje eu também não mostrei. Este livro, esta edição que eu tenho, Jesus no Lar, de Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. E este livro nos remete ao Evangelho no Lar, como fez Jesus na casa de Simão Pedro, que todas as semanas lá ele estava e lá ele colocava esses ensinamentos para que a gente possa refletir junto e aprender junto. Realmente, é uma reflexão maravilhosa, Gladys, maravilhosa. Porque se nós não fizermos a nossa parte e regar, né? Precisava ouvir essa bela mensagem. Pois é, mas nós precisamos sim, todos nós precisamos, porque eu sempre comento, no nosso dia a dia, eu me incluo, a gente levanta pensando no que vai fazer durante o dia. E nós vamos atropelando o trabalho, o que nós temos que ir fazendo de tal forma que nós vamos nos esquecendo de regar as nossas flores, de sempre
sempre dar o carinho para aquele que precisa, dar atenção, dar amor. E é assim que vamos caminhando, tendo a esperança, a fé no futuro, porque hoje já não existe tanta necessidade de ficarmos preocupados com o amanhã no sentido materialista. Mas nós precisamos pensar no amanhã, naquele livro que vamos entregar para o nosso Pai quando chegarmos no mundo espiritual. Que a gente não tenha vergonha de ver as nossas páginas, que elas possam estar todas escritas com sabedoria, com inteligência, e que nós possamos alcançar este mundo que é o verdadeiro lar, de coração aberto e com muito amor para passar a todos os nossos irmãos. Obrigado, Ilma, é um incentivo para que a gente possa continuar na nossa luta. Então agora nós vamos fazer a nossa prece. E eu peço a todos que coloque a sua água, aquele que se sentir à vontade. E hoje, além dos nomes que nós temos aqui na nossa lista, aproveitando que a Ilma é nossa companheira de centro, de estudo e tudo mais, nós vamos neste momento fazer uma prece a todos, mas também direcionar para a mãe de um trabalhador do nosso centro, um irmão, que ela voltou para a pátria hoje, no final da tarde. Não sei se a Ilma já sabe, mas é a mãe do nosso companheiro Sérgio. E então eu vou direcionar. E aí a Gladys está colocando mais nomes, nós vamos passando para a nossa tela e nós vamos continuar pondo sempre o nome de todos aqueles que se sentirem à vontade. Pode ser de seus parentes, seus amigos, seus irmãos e da própria pessoa. Fiquem bem à vontade. Então nós vamos, neste momento, elevarmos o nosso pensamento até Deus, até Jesus, a espiritualidade maior, que sempre conosco estão, sempre nos envolve, nos orienta, nos ampara, nos sustentam naqueles momentos em que estamos fraquejando, ainda imperfeitos, ainda vacilantes. Então, esta espiritualidade que sempre está conosco, nós agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus por pedir que elas estejam conosco. Também pedimos a doutora Bezerra Jimenez, com sua equipe, que possa colocar suas bênçãos nesses irmãos que se encontram os nomes aqui na nossa lista, na nossa tela. E também que os benfeitores socorristas possam envolver a mãe do nosso companheiro Sérgio, a Maria Elizabeth, que está voltando hoje para o verdadeiro lar, que ela possa ser amparada, mas também que possa confortar a todos os familiares, dando a eles o conforto e o consolo de que tanto necessitamos neste momento. Agradecemos, Senhor, por tudo que temos e por tudo que ainda podemos adquirir através dos ensinamentos do Mestre. E assim, Senhor, agradecidos que estamos por tudo, nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, na medida que vamos perdoando os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois só teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre, e que assim seja. Vamos tendo a certeza de que nesta nossa água foi colocado para cada um de nós o néctar salutar e necessário para o nosso reconforto da nossa alma e do nosso corpo físico. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. E obrigado a todos os irmãos pela companhia, pela presença.
até o momento. E que assim seja. Então, meus irmãos, nesta noite, mais uma vez, foi muito bom ter vocês aqui mais uma vez. É um momento muito importante para a gente, porque é uma maneira da gente junto estudar, aprender, e enfim, não estamos juntos por acaso, não é? Então, um beijo no coração de cada um. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima semana, que estaremos com a lição 38, que será o argumento justo. A próxima sexta será 14. Hoje é 7:14. Então, gratidão a todos. Gratidão mesmo. Boa noite, fiquem em paz e até a próxima semana. Tchau.